Olá, pessoal. A gente está muito feliz de participar do Espaço Pode Mais aqui da Estácio Resende. E nós, eu, Caroline, Carol Dutra, Isabela Diogo, nós vamos falar sobre a neuropsicopedagogia. E o nosso espaço vai ser destinado a como seu filho aprende. Isso mesmo, né, Carol? A gente vai trazer aqui numa conversa bem espontânea como essa criança aprende de maneira divertida, o que fazer em casa, lembrando que casa não é escola, né, Carol, né, Isa? Como esse pai, essa família pode auxiliar nesse processo de aprendizagem e também com muitas estratégias, não é, Isa? Isso aí. Então a gente vai se apresentar, vamos falar um pouquinho da gente. Pode começar, Carol. Bom, meu nome é Caroline, eu sou coordenadora aqui da Estácio, dos cursos de Pedagogia e Gestão. E eu escolhi a pedagogia porque eu sempre quis ser professora. E eu não tinha dúvidas, desde o ensino médio eu decidi fazer magistério e escolhi a pedagogia. Depois da pedagogia, procurei algumas especializações na área da educação, então eu fiz a neuropsicopedagogia, que a gente vai falar um pouquinho hoje. Me especializei também em supervisão, coordenação pedagógica, que é uma área que eu gosto muito. Procurei um pouco mais sobre bullying em ambiente escolar, que é uma necessidade das escolas. Fui para a área do bilinguismo, que também é um futuro aí nosso da educação. E aí vim aqui para Estácio, depois de trabalhar nas escolas, já são 16 anos na área da educação. Vim coordenar os cursos da pedagogia e gestão. E hoje a gente está aqui para tentar colaborar um pouco, para levar informação para as pessoas. Então são 16 anos na área da educação. Isso aí. Muito tempo, muito conhecimento. Eu não vou revelar o tanto do tempo da educação aqui não, né, Isa? Porque senão vai ficar... Tô brincando. Então, minha escolha profissional começou um pouquinho antes da Carol. Aos 5 anos, meus pais contam que eu já sentava as bonecas em rodinha, contava histórias, chamava atenção, colocava de castigo, mas, sobretudo, eu ensinava a ler e escrever. Eu escrevia nas portas da casa, nas paredes, tudo como era ensinar a ler e escrever. E hoje, esse é o meu foco de trabalho, né? Eu sou pedagoga também, com especialização em orientação educacional, trabalho na rede pública de Volta Redonda, na rede municipal, e tenho um consultório próprio, que é o Espaço Caixa Mágica, porque eu me especializei em psicopedagogia com o nicho alfabetização. Então, o meu público é todo voltado especificamente para crianças com transtornos de aprendizagem voltadas à alfabetização, para crianças que têm lacunas de aprendizagem dentro dessa área. E são 25 anos de estrada, né? 25 anos e 20 deles alfabetizando. E, assim, é a paixão da minha vida, é o que eu sei fazer até dormindo. Muito bom, né? Temos especialistas aqui, assim, nossa, se eu for contar a minha história toda, né, de vida, eu não vou sair daqui hoje, a gente não vai ficar aqui a tarde inteira. Bem, eu não, quando eu terminei o meu segundo grau, né, na verdade, ainda bem que vai cortar, hein? Vamos lá. Quando eu terminei meu segundo grau, eu fui para trabalhar em comércio. Não foi nada voltado, mas o meu sonho era fazer letras, fazer algo que fosse dar aula, que fosse no ambiente escolar. Então, era sempre o meu sonho, né? E aí eu trabalhei muito em comércio, porque na cidade, eu morava em Angra, na verdade, né? E lá não tinha uma faculdade. Tinha uma única que era de administração. Então, todo mundo de Angra fazia administração. Então, como na época meu pai não tinha condições, eu não fiz nada, né? Eu terminei o segundo grau e fui para o comércio. E dali eu casei, né? Então, fui viver a minha história, né, com a minha família. Aí eu engravidei, tive Laura. E aí eu vim há 8 anos para cá morar em Resende. Quando eu cheguei aqui, eu fui iniciar minha faculdade de pedagogia, mas eu não queria atuar em sala de aula. Eu sempre, eu não queria atuar em sala de aula porque eu fiz um estágio numa escola que eu via muita dificuldade. Traumatizou, né, Isa? E o que acontece? Eu não podia fazer nada por aquelas crianças. Isso acabou comigo, sabe? De eu não poder mudar, modificar e fazer do meu jeito o que era correto. Então eu tinha que seguir um padrão, né? Só que eu me disponibilizei, era uma escola particular, eu me disponibilizei tudo para poder ir no outro horário, para poder atender essas crianças e tal, mas eles também não apoiaram essa ideia. E eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar a vida dessas crianças. Então eu iniciei na minha casa como reforço escolar. Já tinha finalizado a minha pedagogia, então eu comecei a atender crianças na minha casa.
E aí eu tinha 5, fui aumentando para 6, para 10, para 20. Quando chegou quase 30 crianças, eu atendendo na minha casa, eu abri um espaço na Cidade Alegria. Então, eu abri um espaço na Cidade Alegria e comecei atuando com reforço escolar. Só que vinha crianças autistas, vinha crianças com TDAH, com transtorno de aprendizagem e vinha de tudo, né? E aí eu fui me especializando. Então, há 6 anos mais ou menos, eu tô nessa... 5 anos mais ou menos, eu tô nessa área, né? Aí eu fiz a transição de carreira, né? Uns 2 anos para cá. Então, eu não atendo mais reforço escolar, somente atendo a parte clínica mesmo, prática clínica. E de 1 ano e meio para cá, ou quase 2 anos mesmo, o meu nicho maior é a avaliação do desenvolvimento infantil. Então, eu atendia muitas crianças de 6, 7, 8, 9 anos, 10 anos, com dificuldade de aprendizagem, só que isso foi mudando aos poucos, né? Então, eu fui recebendo muitas crianças pequenas e, com isso, eu fui me especializando e me capacitando para poder atendê-las, né, da melhor forma possível, avaliando e intervindo nas habilidades dessas crianças de 0 a 6 anos. Então, hoje, o meu nicho maior são essas crianças. Interessante. Carol, fala pra gente de novo o nome do seu espaço que você atende hoje. Espaço Caixa Mágica. E o seu, Isa? O meu é o meu mesmo. O meu nome, Isabelle Diogo. Eu tinha um outro nome, né? Tanto como eu fiz essa transição, sim, eu mudei, né? Antigamente era neuroâncora, então todo mundo conhecia como neuroâncora. Mas aí eu mudei e coloquei meu nome. A partir de agora vai ser... Eu acho que a gente tem que dar um passo, né? Sempre com atitudes assim diferentes, com olhares diferentes. Então, se eu quero mudar, né, a minha trajetória, eu tenho que mudar tudo. Mudar nome, mudar tudo. O Caixa Mágica nasceu de uma história muito engraçada. Eu fazia atendimento... sempre, né? Eu fazia atendimento domiciliar. Assim que eu terminei a psicopedagogia, a gente sabe que isso é um grande desafio para quem está recém-formado, que é abrir o consultório, porque demanda tempo, dinheiro, estrutura, então dá muito trabalho. Então eu comecei esse atendimento, como já era meu sonho, atendimento clínico, domiciliar. E eu montei uma caixa com todos os jogos, os protocolos que a gente precisava e comecei a levar essas caixas para os atendimentos, que também não se sustentou muito tempo, porque a gente sabe que o ambiente domiciliar interfere diretamente no desenvolvimento dessa criança. Então não é aquela avaliação aberta, tranquila e sem nenhuma interferência. Aí um dia saindo de casa bem atrasada, né? Que é uma característica um pouco peculiar minha. Eu saí muito apressada e a caixa ficou no chão da sala. Minha filha veio correndo, mamãe, você esqueceu a caixa mágica no chão. Aí eu olhei pra ela e falei, que caixa mágica? Aí ela, aquela caixa que ensina a ler e a escrever. Aí eu olhei pra ela, eu olhei pra caixa. Falei, é isso, o dia que eu tiver o consultório, ele vai se chamar Caixa Mágica. Legal. E hoje o Caixa Mágica cresceu tanto que está virando um centro de formação pedagógica, onde oferece cursos, né, Isa? Assim que a gente fortaleceu nossos vínculos. Começamos com 45 pessoas participando desses encontros e na última formação, que foi sábado, dia 31, foram 73. Ótimo. E as meninas colocaram um slogan que eu adorei muito. É um caminho sem volta, depois que começa a estudar. E é um caminho sem volta, né, Carol? Muito bom. Você está aqui à frente de meninas que sonham com isso. E aí, como que é essa experiência de lidar com tantos sonhos dos futuros pedagogos? A gente assume a missão de dar aula para criança e a gente não imagina que formar professor também é uma missão muito gratificante. Né? Então, quando a Isa falou da primeira experiência dela de estágio, acho que todo mundo tem a sua primeira experiência de estágio, a minha também não foi positiva, eu até cheguei a balançar se eu seguiria ou não na pedagogia. A gente tem como referência, a gente pode fazer diferente. Então, a gente acolhe muitos alunos aqui da pedagogia nesse sentido. Eles trazem todas as suas experiências de estágio e a gente acolhe e explica para eles que eles podem fazer a diferença. E essa necessidade que as escolas têm hoje, né? De auxílio, precisa de ajuda e as alunas ficam sem orientação às vezes. Esse ano, eu e uma amiga minha da pedagogia, a gente abriu um espaço também. Ai, que bacana! E aí, ela é voltada mais para a área da neuropsicopedagogia, eu fiquei mais com a parte do reforço em alfabetização, que também é uma área que eu gosto muito. Meu primeiro emprego foi na alfabetização. Sim. Então, hoje a gente tem uma sala, chama Hora de Aprender. Ai, que bacana! E a gente faz esses atendimentos, porque a gente viu essa necessidade. Sim. E essa colega minha, ela fez uma transição também. Ela abriu mão da escola que ela trabalhava, de CLT, e a gente decidiu enfrentar o empreendedorismo, né, na área da educação.
que é um desafio. E hoje ela tira a renda dela só com os atendimentos. Então, Carol, eu vou além. A Isa sabe, né, desse processo de transição, eu estou vivendo ele agora, né? Eu estou quase abrindo mão de uma matrícula pública para viver disso, porque tem retorno financeiro, mas acho que além do retorno financeiro, é o retorno que a gente tem de poder ver a modificação na vida de uma criança. Sim. Aquela criança que entra com total vínculo negativo com a escola, desmotivada, com medo de aprender, e ela chega no seu consultório com aquele olhinho assustado, olha pra gente como se a gente fosse médico, né, Isa? E na verdade não, nós somos transformadores da vida dessa criança. Então eu acho que o maior valor que tem nesse trabalho é isso, é poder perceber que essa criança chega insegura, chega com medo, e quando ela sai dali trazendo sua primeira nota, né, positiva na escola, eu acho que esse é o nosso maior retorno. E a gente tem essa possibilidade de dar liberdade, né? Isso. Que nem a Isa citou. Na escola a gente fica um pouco engessado. Exato. E no nosso consultório, na nossa sala, a gente consegue atender melhor a criança, né? Então a gente tem percebido isso, que nem você falou, é uma área que hoje a gente percebe que os alunos da pedagogia estão quase se formando, já estão procurando ou fazer uma educação especial, uma especialização, Sim. ou procurar a neuropsicopedagogia, a psicopedagogia, porque eles estão enxergando essa necessidade das nossas crianças hoje, que só a escola não consegue sustentar, precisa de um apoio maior. E essa área tem crescido cada vez mais. E ontem eu coloquei, inclusive, nos meus stories, falei um pouquinho da minha história. Quando eu terminei a pedagogia, eu perguntei para uma psicopedagoga aqui de Resende, né? Só que ela, na época, era diretora de uma escola, ela não atuava. E eu perguntei, o que você acha da psicopedagogia ou da neuropsicopedagogia? Porque eu quero fazer alguma especialização, porque na minha cabeça eu não ia para a sala de aula. Eu sabia que eu poderia ser aquilo que eu quisesse ser, né? E porque para mim não tem muito assim limite não, sabe? Eu vou, né? Isso. A gente coloca o pé, o chão vem depois, mas o pezinho exatamente, é muita fé e dedicação fé. E vambora. Exatamente. E aí ela me falou uma coisa interessante. Se você quiser fazer psicopedagogia, você pode fazer. Mas não crie na sua cabeça que você pode ser sustentada pela neuro ou pela psicopedagogia. Você vai precisar trabalhar numa escola para poder você clinicar à tarde, por exemplo, né? E isso me balançou um pouco. Eu falei assim, nossa, será? Né? Porque aí colocou uma limitação ali para mim. Né? Eu falei assim, né? E todo não que eu recebo, quando alguém fala, nossa, você fala assim, Isa, é impossível. Impossível pra gente, é questão de opinião. É aí que eu... Não é impossível. Não é. E aí eu falei, no mesmo dia eu me matriculei. No mesmo dia eu me matriculei na neuropsicopedagogia. Eu falei assim, não, eu vou mostrar que não é, que a gente consegue. Hoje a minha renda principal, assim como também da Maiara, né? A minha renda principal da minha casa é do meu consultório. Então, a gente tem que dar o primeiro passo. A gente tem que se dedicar. Lógico, não veio de uma hora para outra, tá? Eu fiz uma transição de carreira, né? Eu me dediquei muito, eu me especializei, eu estudei, continuo estudando. Estou fazendo psicologia na Estácio também, porque eu quero, né? Ter mais conhecimento, né? Poder avaliar outras habilidades também, outras funções, né? Do ser humano, que o ser humano é muito complexo, né? Ou caixinha de surpresa. Então, aí eu falei, vou fazer psicologia, porque também é algo que eu amo, sabe? Sempre foi o meu sonho, só que eu nunca tive condições, né? Financeiras e tudo mais. Mas, assim, hoje eu vendo toda a minha história, eu penso assim, se eu tivesse dado ouvido para essa pessoa, né? Se a gente sempre der ouvido a pessoas que vão tentar nos parar, a gente não estaria aqui hoje, né? Isa, eu parei um tempo. Eu tive um consultório já bem montado, que estava se transformando em clínica, já tinham outras especialidades, fonoaudióloga, psicóloga, Carol. E eu parei por dar ouvidos às vozes externas. E então eu fechei, e quando eu reiniciei há 3 anos, eu falei, agora ninguém me para mais. E quando a gente decide isso, né, Carol, né, Isa? Eu acho que é o diferencial. É ali que você vai. Você falou uma coisa muito importante, Isa, da importância de nunca parar de estudar. Não adianta você se formar, terminar a sua pós-graduação e sair dali achando que está pronto. Quero contar a verdade para quem pensa eu falo isso. Assim. Não tá nada pronto. Eu falo assim, terminei uma pós, eu não vou mais estudar.
No outro dia eu já tô fazendo matrícula. Você recebe lá uma propaganda MBA em neurociência, você já tá coçando a mãozinha. E a gente faz, né? Mas é aí que vem o nosso diferencial. Porque a gente entende que não é só aula particular, que nós não somos, né, esse nicho que a gente trabalha com esquemas mentais, com aprendizagem, com redimensionamento, né, de rota dessas crianças que precisam de outros caminhos. Então, eu acho que esse é o diferencial, é compreender isso. Não pode parar de estudar nunca. Né? E aí fica a mensagem para as nossas alunas ou para quem está assistindo, ouvindo a gente, né? E assim, é interessante porque eu, quando fico muito cansada, eu choro. Acho que eu choro. É por isso que a gente se encontrou nesse mundo. Por que você fica muito cansada, Isa? Porque, gente, a gente sabe a vida de a Carol, né? A gente tentou se organizar aqui hoje para poder estar aqui. Né? Porque a Carol tem um compromisso dela, e eu tenho o meu compromisso. A gente está na hora do almoço. É isso aí. Né? E a gente tentou. A Carol veio lá de Volta Redonda. Isso aí. Quantos minutos? 1 hora. 1 hora. Eu tô voltando 1 hora. E ela tá voltando porque ela ainda vai entrar na sala de aula daqui a pouquinho. Eu vou atender também, você daqui. Então, assim, a gente tá aqui para poder levar conhecimento, né? A gente tá fazendo essas trocas para que você possa entender, assim, o quanto é importante, né, o seu posicionamento como profissional. Porque é aquilo, não adianta só estudar, né? Eu tô estudando, mas você tem que ter o posicionamento nas redes sociais, as pessoas precisam saber quem é você. Exatamente. Você precisa mostrar trabalho, né? Porque assim, é boca a boca também, né? As mães, elas vão elogiar o seu trabalho e vão te indicar, olha, Carol, né? A Carol, ela é boa, vai lá na Carol que ela vai dar jeito no seu filho, na sua criança. Então, assim, é cansativo, por um lado, a gente fica muito cansado, porque além de trabalhar, a gente estuda ainda. O tempo todo mundo estuda aqui, né? O tempo todo. Faz planejamento. Faz planejamento. Sábado e domingo vocês estão viajando, passeando, né? Ai, assim, como é que é o final de semana de vocês? Eu entro em casa, minha família fala, olha, faz relatório. O celular, se eu colocar a mão na hora do almoço, ou qualquer coisa que seja no domingo, porque é o dia que a gente se encontra, mãe, solta agora. Porque, infelizmente, a gente acaba o tempo todo, né? O tempo todo tempo se inteiro. dedicando. Porque é o que a gente faz, né, Isa? É o que a gente é, né, Carol? É o que a gente é. E assim, é o que a Carol falou, empreendedorismo. E se a gente parar, a gente afunda. Então, a gente não pode parar. A gente tem que dar continuidade, a gente tem que ter novas ideias, ter novas ideias mesmo para poder a gente melhorar, levantar, né? Um consultório, por exemplo, a gente tem que pagar o aluguel, pagar as despesas e tudo mais. Não é barato. Não é barato, mas, né, a gente trabalha para isso. E empreender é muito bacana. Então, assim, quem tem, né, esse interesse em empreender, em ter um consultório, não é fácil, mas não é impossível. Não, né? Não é impossível. Então, assim, o nosso objetivo maior hoje do podcast, né? Como Seu Filho Aprende, é poder colaborar para vocês e trazer um pouco mais de informação. A gente vê uma população muito carente de informação, às vezes beira até preconceito com relação a transtornos. Sim. As famílias precisam de orientações, os professores também precisam de orientação. Os nossos alunos da pedagogia são os mediadores das escolas. Exatamente. Então, eles precisam muito de apoio. Então, a ideia nossa é sempre trazer aqui episódios abordando transtornos, orientações. Isso aí, Carol. De forma prática, que você em casa possa ajudar seu filho, né? Com os transtornos do neurodesenvolvimento, dentro das atividades que podem ser feitas em casa e também te ajudando a compreender a escola. Porque a gente sabe que às vezes a família tem uma ânsia muito grande e não é fácil, né, gente? Saber que o seu filho precisa aprender de outra maneira. Então, a gente precisa ajudar vocês nisso. E o nosso objetivo é todo esse, né? E, Carol, hoje você aqui no Estácio, recebendo os alunos, percebendo as matrículas, quando essas meninas te procuram para se matricular na pedagogia, alguma delas já tocou alguma vez em algum assunto de ter, por exemplo, o nível de psicopedagogia aqui, uma formação em pós-graduação? Porque a gente sabe que a demanda é muito grande e é quase que inevitável, né? Quem sai da pedagogia já procura a psicopedagogia. Hoje, se nós tivéssemos um curso aqui na Estácio de Resende, qual você acha que seria a maior demanda do município, da cidade ou mesmo da procura das alunas? A gente vê a necessidade de uma formação para mediação. A gente vê uma necessidade, elas sempre perguntam como que eu faço uma adaptação curricular,
como que eu contribuo com as atividades, como que eu ajudo nas questões comportamentais das crianças nas escolas. Então, a gente recebe também muitos professores já formados que atuam na região e vêm em busca de orientação. A gente fez uma atividade esse ano aqui falando sobre TDAH. Muito bom. E a gente teve pais presentes, professores, alunos de outras universidades, todo mundo querendo saber um pouquinho mais. Porque, que nem a gente falou, a gente estuda muito e sempre vai continuar estudando. E depois da pandemia, houve uma procura imensa nos atendimentos. E, por exemplo, lá no caso da nossa sala, onde a gente atende, no meu caso é a alfabetização, muita criança com TDAH, com TOD, com TEA e precisando desse apoio, desse suporte na alfabetização. Ou crianças também que querem só um suporte a mais na parte da alfabetização, que ficaram aí 2 anos em aberto. Então, a procura tem aumentado cada vez mais, principalmente nesse processo de alfabetização. Sim. E assim, a gente percebe, né, Isa, eu não sei você, mas o aumento de laudos que estão chegando pra gente, né, sobretudo TEA, né, Isa, aumentou muito. E em alguns casos a gente vê que realmente ali aqueles critérios preenchem mesmo a característica daquela criança. Outras a gente percebe o quanto o uso excessivo de telas está causando, né, uma interferência no desenvolvimento dessas crianças. Então, acho que a gente precisa abordar muito em cima disso o que fazer para que esse aluno tenha cada vez mais produtividade do tempo. Eu acho que depois da pandemia, como a gente perdeu um pouco o foco, nós ficamos assim, para onde a gente vai, o que a gente vai fazer agora? E a escola sofreu muito com a pandemia, né? Sim. A escola teve que se reorganizar, se redimensionar, e nós sofremos esse impacto ainda. As lacunas de aprendizagem estão aí para mostrar isso. Alunos no 4º, 5º ano ainda não alfabetizados. E isso é uma coisa muito séria. E muitas pessoas pensam até em transtornos, e às vezes não é uma defasagem escolar. Exatamente. Que aí quando a gente vai começar a trabalhar, por exemplo, a criança chega no consultório, a gente vai avaliar a criança e a gente identifica assim, tudo bem, ela tem, né, não sabe ler, não sabe escrever, né, não tem essa habilidade de leitora, de escrita, matemática, tá tudo muito aquém pela faixa etária da criança. Mas a gente fala assim para os pais, olha, não vamos colocar aqui uma hipótese, né? Vamos trabalhar com a criança primeiro, para depois a gente pensar num transtorno, né? Porque quando a gente começa e a gente tem lá 6 meses, dentro daqueles 6 meses a gente conseguiu uma evolução muito grande, a criança já está lendo, a criança tem conseguido alcançar objetivos ali, então não é um transtorno, é uma defasagem escolar. E aí a gente coloca para os pais também, para que eles possam ajudar. O que acontece? A mãe dá a tela, os pais dão a tela para a criança, né? E a mãe vai fazer comida, a mãe vai fazer isso, vai fazer aquilo, e a criança não tem um suporte também em casa. Então, é importante que a mãe faça toda uma rotina, estude com a criança, né? Então, aí essa é até a nossa próxima pauta, né, meninas? A gente pode fazer um episódio só falando sobre a importância da rotina. Exatamente, a importância da rotina. Quando saber quando é um transtorno ou uma defasagem de aprendizagem, né? Então, são coisas que as famílias têm que estar atentas. Porque, às vezes, você está tratando seu filho como um transtorno e, na verdade, ele precisa da rotina para poder se organizar. Então, e aí onde o psicopedagogo e o neuropsicopedagogo entram, vão atuar. Né? Então, às vezes, um reforço escolar, talvez, né, pode ser que ajude também. Então, assim, todo um conjunto de trabalho. Quanto melhor você, né, colocar, quanto antes você colocar a sua criança para fazer, né, um atendimento especializado, melhor vai ser para a criança. Exatamente. E, assim, existe uma frase que a gente escuta em algumas escolas, erroneamente, a criança está no tempo dela. Não, existem as fases de desenvolvimento, existem os marcos de desenvolvimento, e a gente precisa ter muita atenção, principalmente na educação infantil. Anota a pauta aí, Carol, marcos de desenvolvimento. A gente recebe muita criança com dificuldades porque deixou passar a fase da educação infantil. Exatamente. Porque achou que poderia evoluir. Habilidades prévias ficaram em segundo plano. E a pandemia também pegou essa parte do desenvolvimento. Né? Então, a gente recebe crianças com dificuldade de alfabetização, mas, na verdade, não estimularam a parte motora, visual, auditiva. Que é muito importante. Então, as matrizes, né, que compõem a alfabetização de uma criança, que a gente acha que é só o hábito de ler, chegar e decodificação e ler. Não é. Precisa tem de todas as outras coisas, né? Então, os marcos de desenvolvimento, a gente precisa ter conhecimento. Exato. Precisa ter atenção à criança.
Nunca ficar comparando também. A gente recebe muita família que compara um filho com o outro, ou quando chega lá já tá muito tarde. Pior que isso, o coleguinha da sala, É. que coisa cruel, né? Comparar com o coleguinha da sala, na rodinha de mãe, que acontece na porta da escola. Então, isso tudo a gente tem que ter cuidado. Nós temos ritmos diferentes, né? Exato. Isso. Nós temos, todos nós temos um cérebro, mas ele funciona de formas diferentes. Por quê? Porque nós temos culturas diferentes, né? Então, assim, Vivências experiências Isso. diferentes, então vai ser diferente. Então, cada criança tem um ritmo diferente de aprendizagem, mas não é essa questão, né? De, cada criança tem o seu tempo. Então, com 5 anos, ele vai aprender a falar? Não. Quando eu percebo que a minha criança, 1 ano, ela não tá falando nada, 1 ano e meio não tá falando nada, eu vou procurar ajuda. E aí Exato. que entra a gente. Exato! Plim! E aí, Carol, uma das coisas que assim, a gente tem que ter muito tranquilidade. A gente sabe o que tá fazendo, mas as famílias às vezes não aceitam, né, Isa? Eu não sei Tem se você já esse viveu processo isso. de negação. O processo Tem. de negação. É o tempo dele. E alguns profissionais também que não colaboram. Uhum. Daqui a pouco fala. E a criança já fez 3 anos, Uhum. 3 anos e meio, e essa criança ainda não fala, não se É. comunica através da oralidade. São questões que a gente precisa ficar atento. Não é comum uma criança aos 3 anos não se comunicar através da fala. Né? Não é normal, digamos Sim. assim. Então as famílias precisam ficar atentas a esses detalhes. E o nosso trabalho é esse, ajudar vocês a se atentar a Isso isso. aí. E é isso, meninas. A gente se encontra no próximo No próximo. podcast Como Seu Filho Aprende. Tchau.